Ei, querido, bem-vindo. Nós estamos aqui na nossa 6ª aula da matéria Deus Pai. Essa matéria tem sido tão poderosa na nossa vida. Vamos lá, vamos continuar da onde a gente parou, não vamos perder tempo não. Então Deus, ele está agora nessa posição. Ele continua vendo Adão como pai, como filho, mas Adão não o vê como pai. O problema disso aqui, da quebra da paternidade, é que agora Adão não consegue se achegar a Deus, porque tudo que ele vê é um Deus poderoso, criador dos céus e da terra, super poderoso, mas não paterno. Então logo ele não vai me entender. Como um filho, Adão se achegaria para ele e falaria: pai, pequei, errei. Mas como um servo, Adão está com medo de ser morto, destruído, então ele se esconde. Sabe o que é interessante? Pensa comigo aqui. Deus sabe que Adão pecou? Sabe, onisciência. Se Deus sabe que Adão pecou, logo, por que Deus não intervém no meio dessa história? Por que Deus não intervém antes? A única intervenção que Deus podia fazer era que ele já tinha feito. Ele fala para Adão: não come que vai morrer. Mas Adão, querendo o fruto, querendo a sua independência, querendo isso tudo, ele decide comer do fruto. Sabe o que é engraçado, gente? Adão ouviu do próprio Deus, eles ouviram do próprio Deus, Adão e Eva ouviram do próprio Deus que aquele fruto mataria eles. Mas quando a serpente diz: morre nada, bobo, morre não. Eles preferem acreditar na criação do que naquele que criou. Será que a serpente sabe mais das coisas? Com certeza. A serpente sabe pra caramba das coisas, ela sabe mais que Deus. Que loucura, gente. Quando a gente quer pecar, a gente faz de tudo para racionalizar aquele pecado. Fala: não, isso aqui é coisa... Não teve como, Rafael, não teve como. Eu tive que trair minha mulher, porque foi mais forte que eu. É claro, você estava passando na rua, e de repente a mulher caiu no seu colo, né? Aí você falou: ih, adulterei, nem percebi. Ah, fala sério. Você conspirou, você planejou, você orquestrou, ainda que inconscientemente, mas você orquestrou isso. É o seu desejo mau. Infelizmente, querido, Adão perdeu a paternidade, mas Deus não. Adão perdeu aquilo que ele era, mas Deus continua querendo a criação como filhos amados. Sabe o que é difícil? É que talvez se eu fosse Deus, talvez do jeito que eu sou, agitado, quando a Eva botou lá o fruto na boca, eu já ia aparecer e falar: tira isso. Oh, não. Talvez, do jeito que eu sou irado, às vezes, eu ia: tô te vendo, seu safado, tira esse negócio da boca aí. Ou talvez, lá do céu mesmo, eu já falar assim: quer saber? Morre, pof. Ou então, diferente do que a gente viu aqui em Gênesis 3:9, o texto deveria ser o contrário, deveria ser diferente. O ensino nas igrejas deveria ser diferente. Porque o que a gente leu aqui não é o que a igreja ensina às vezes. Porque do jeito que a gente aprendeu na escola dominical, a leitura deveria ser mais ou menos a seguinte: então o homem peca, come do fruto, e no momento que o homem come do fruto proibido, a Eva come, depois Adão come, nesse momento, o céu fica negro. O magma da terra borbulha, as rochas quebram, o terremoto estrondoso, o céu fica enfumaçado, e então Deus diz com uma voz muito cinematográfica: Adão, irei matá-lo. Não é isso que acontece. Aliás, bem diferente disso, Adão come do fruto e Eva come do fruto e aparentemente nada aconteceu. Eles morreram espiritualmente e nem perceberam. Eles perderam o que eles tinham de mais precioso, a imagem e semelhança de Deus, a paternidade em Deus, e nem perceberam. Deus não se levanta do trono para agir. Por que não? Porque Deus tem tudo nas suas mãos. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que Deus, ele não age em relação ao nosso pecado, ele não age... Deus não viu o homem pecando, botando a fruta na boca e falou: ih, o que eu vou fazer?
Como se Deus... Meu Deus! O que eu vou fazer? O homem comeu do fruto. Ou sair correndo, tira... Não. Deus está estabelecido no seu trono e nada o abala. Ele tem um plano perfeito. Então ele chega como de costume. Eu acho lindo e maravilhoso, porque a gente nunca pensa na perspectiva da história pelo lado de Deus. O homem acabou de errar, o homem acabou de falhar, comeu do fruto, destinou toda a humanidade ao erro, toda a criação. Gente, olha que loucura, Gênesis diz que os animais não eram carnívoros, selvagens, eles não se alimentavam de morte. Agora eles passam a se alimentar. Experimenta ficar do lado de um tigre para ver o que vai acontecer. Existia um equilíbrio natural. Querido, você já pensou que Eva fala com a serpente muito natural? A serpente fala, ei menina, você não pode comer de nenhuma árvore, não, ela só responde. Se uma serpente falasse com você hoje, o que você fazia? Querida, aquilo era natural, quer dizer que eles tinham um tipo de relacionamento. Não sei se falava de fato, se era na cabeça, mas de alguma maneira eles se comunicavam. Hoje em dia não. A criação é independente, parece. Você não consegue comunicação. Adão estava ali. Tinha todas as árvores, todos os frutos. Imagina tudo que a gente nem experimentou. Um pastor já disse para mim uma vez, falando, poxa, mas no Éden não vai ter carne, né? Não vai ter picanha. Não, vai ter picanha. Aí eu falei para ele, vai ter picanha. Ele falou, como assim vai ter picanha? A palavra está dizendo que era tudo vegano, que ninguém comia carne. Como é que vai ter picanha? Como é que vai ter? Porque picanha precisa matar a vaca. Eu falei, você acha que Deus não é perecioso para fazer uma árvore de picanha? Você acha que no Éden não tinha uma árvore com gosto de picanha, daquela que você corta e faz até mu? Claro que tinha. Sei lá, talvez tenha uma árvore da Coca-Cola. Você come lá o fruto com gosto de Coca-Cola, só faz o suco da Coca-Cola, sem machucar, sem quebrar, sem se danar todo. Eu não sei, querido, o que tinha de precioso naquele Éden, mas eu sei que tinha toda sorte de frutas e Adão poderia experimentar disso, mas ele troca tudo por uma só, um único fruto. A palavra diz que a árvore da vida era o centro do jardim. Deus, ele coloca a árvore da vida no centro do jardim para que Adão coma do fruto e viva eternamente. Mas quando Eva vai falar com a serpente pergunta qual árvore ela não pode comer, sabe o que Eva responde? Que ela não pode comer a árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia está errada. Qual que é a árvore que está no centro? Porque a física diz, tudo bem que o jardim é sobrenatural, mas a física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ah, deveria ser uma árvore tão colada, era uma árvore só, às vezes que dava 2 frutos, e Eva errou a mão, pegou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pensando que era da vida. Ah, foi não, querido. Ela sabia exatamente o que ela não podia comer. A palavra diz que ela olha e vê que o fruto é bom, quer dizer, ela água. É bom mesmo isso aí, hein? Ela sabe qual é o fruto. A verdade é que para Eva, a árvore que está no centro é do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o pecado faz isso, querido, faz você ressignificar o jardim. Aquilo que era o centro, era a árvore da vida, agora se transforma em pecado. O centro da sua vida passa a ser o certo e começa a ser o errado. Você fala, não, o centro da minha vida é pecar. É isso aqui que é o centro da minha vida. E o resto é tão difícil, porque está tudo tão ao retorno. É isso, a gente ressignifica, o pecado passa a ser o nosso centro. Então, para Eva, que já desejava o fruto, o centro do jardim agora era o conhecimento do bem e do mal. Deixou de ser a árvore da vida. E ainda assim Deus vem como de costume. No tempo certo, no tempo oportuno, vem falar com eles, e eles estão escondidos de Deus. E Deus, ai caramba, Deus é fantástico, querido. Deus é terrivelmente fantástico. Porque se sou eu acabar com a palhaçada. Eles estão escondidos atrás da árvore, eles sabem que eu sou todo poderoso, sabem que eu sou onisciente, onipotente. Eu sei onde eles estão. Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Não sabia que ele estava escondido atrás da árvore? Porque se sou eu chego quebrando tudo, falando assim, eu sei que você está aí, seu safado, sai daí. Eu sei onde você está. Mas Deus não. Ele vem como de costume e pergunta, Adão, cadê você?
Meu Pai do céu, meu Deus do céu, eu não consigo, a gente não consegue entender essa mente. Deus pergunta, Adão, cadê você? Por quê? Porque dá chance para Adão sair do lugar, sair de trás da moita, né? Como a gente brinca. Não ri não, porque você também tem uma moita espiritual que você se esconde de Deus achando que Ele não vai te encontrar. Ele sabe onde você está, Ele só não foi até aí, Ele só não foi te tirar daí, Ele só não tirou a força você daí, porque Ele está esperando você sair de trás da moita para te curar. Larga esse negócio aí, sai desse esconderijo para ver se Deus não te cura, para ver se Ele não te liberta, para ver se Ele não te salva, para ver se Ele não te restaura. Querido, você precisa entender que há um passo que Adão precisa dar. Ele sabe onde Adão está, mas Ele não vai tirar Adão de lá, porque se Adão quiser salvação, ele vai ter que ir até Deus. Ele vai ter que ouvir os passos, ouvir a voz de Deus e segui-lo. E de muito insistir, Adão sai de lá, né? Como quem dizer. Agora, pensa da perspectiva de Deus. Porque talvez ele fosse lá arrancar o filho de lá. Mas sabe o que Deus está vendo no jardim? Sabe o que Deus vê quando chega no jardim? Lembra, ele é pai, como uma mãe, como um pai. Imagina essa cena. Só imagina, tá? E repreende também. Eu chego numa rua qualquer, um policial me ligou, e eu cheguei naquele lugar de um crime, de um assassinato. E ele fala que o meu filho possivelmente foi assassinado. Repreende aí, repreende. Mas só pensa comigo. Então ele pede para que eu veja o corpo, que eu reconheça o corpo. E eu chego lá, tem um lençol em cima do corpo, né, em cima do corpo. E quando ele tira o lençol, eu vejo o meu filho morto no chão daquela rua. Assassinado. O que todo pai, o que toda mãe faria nesse tempo? Iria se desesperar, ia falar, meu filho, cadê o meu filho? Eu quero meu filho de volta, eu quero meu filho de volta, onde está meu filho? Ué, o pai e a mãe não estão vendo o corpo do menino lá, estendido no chão? Eles não sabem onde está? Mas ainda assim eles não estão desesperados, exclamando, eu quero meu filho, cadê o meu filho? Onde está meu filho? Eu quero meu filho de volta, Deus não! Deus é como essa mãe, é como esse pai, chegando também numa cena de crime chamada Éden, onde o seu filho foi assassinado e o seu corpo está atrás da moita, atrás das árvores do jardim. Também morto, ainda que não saiba, mas está morto. Deus, como essa mãe, Ele está gritando, eu quero meu filho de volta, Adão, cadê você? Adão, cadê você? De maneira interna, Deus está perguntando para dentro de si mesmo, Adão, onde está você? Porque você não está mais em mim. Mas como uma mãe, como um pai, Ele está dizendo, Adão, cadê você? Onde está meu filho? Onde puseram meu filho? Mas a gente nunca pensa na perspectiva e no que Deus sofreu por causa de nós. Porque a gente sequer pensa em Deus como um pai. Mas o bom de Deus é que Ele, além de ser pai, Ele também é Deus. Ele pode trazer o filho de volta. Ele tem um plano perfeito para trazer o filho de volta. Ele tem como restaurar o filho. Então, Adão, cadê você? E Adão sai. Mas Deus percebe que Adão não é mais o mesmo. Vai exigir tempo essa reconstrução. Vai exigir gerações essa reconstrução. Vai exigir a morte do seu próprio filho essa reconstrução. Então Deus, Ele olha para Adão e fala, o que foi, Adão? E Adão tem a oportunidade de se arrepender e falar, Deus, eu pequei, eu errei, eu comi do fruto, eu fui enganado pela serpente, mas não. Adão vai mostrar que o pecado não demora para se alastrar, não demora para mostrar para o que veio. A primeira evidência que acontece nesse discurso é a ruptura. Aquela mulher que Adão tinha dito, osso do meu osso, carne da minha carne, melhor parte de mim, agora é a mulher que tu me deste. Quer dizer, não sei quem errou, sei que eu não errei. Olha a empáfia, olha o ego, olha o que o pecado fez com Adão. Não, ou foi você... Porque essa palavra é muito séria, essa frase é muito séria, querido. Foi a mulher que tu me deste. Sabe o que Adão está dizendo? Ou foi ela que errou, eu nem pedi essa mulher, você que me deu, foi ela que errou.
ou foi você que errou, porque você que me deu ela. Sabe o que Adão está fazendo? Está fazendo aquilo que o pecado veio fazer. Botar a culpa em alguém. Ou bota a culpa no seu igual, ou bota a culpa em Deus. Já percebeu que a gente é um bando de advogado do diabo? Deus, por que você fez isso? Foi Deus que fez mesmo ou foi o diabo? Porque tem coisa que é o diabo que faz. Você está botando a culpa em Deus. Ah, eu perdi meu emprego. Foi o diabo. Deus, eu tô enfermo. Foi o diabo. Deus, a maldição entrou na minha casa. Foi o diabo. Ah, a prosperidade faltou. Eu estou vivendo miséria. Esse é o diabo, querido. Você precisa entender o que é o trabalho do diabo e o que é o trabalho de Deus. A palavra diz que Deus não faz isso. Deus é galardoador, Ele é abençoador, Ele é a prosperidade, Ele é o amor, Ele é a cura. É isso que Deus é. Mas você já percebeu que qualquer coisa de ruim que acontece com a gente, geralmente, ou a gente bota a culpa em alguém que está do nosso lado, fala, foi minha mulher. Eu não sou próspero por causa da minha mulher, porque é ela que gasta tudo. Eu não sou próspero porque esse filho aqui que eu tenho não é uma filha, é uma draga aqui dentro de casa. Come de tudo. Eu não sou próspero porque meu patrão não me vê, ele não me vê. Porque se ele me visse, ele me promovia. Ah, Rafael, eu não tenho o meu chamado não é executado porque o pastor não me reconhece. A culpa é sempre do outro. A gente é muito, a gente é péssimo em autoanálise. A culpa é sempre do outro. E quando a gente não consegue botar a culpa em ninguém, a gente bota a culpa em quem? Então é Deus. Ah, não passei na prova porque foi a vontade de Deus. Estudou? Não, então foi a sua. Ah, não passei no exame físico porque foi a vontade de Deus. Se preparou fisicamente? Nunca deu um piquezinho no asfalto. Mas não, foi a vontade de Deus. Eu não aguentei correr 2 quilômetros. Não aguentei correr meio metro. Aí foi a vontade de Deus? Mas seu corpo e o de um atleta é igual. Qual a diferença? Qual a diferença do meu corpo para um fisiculturista? Parece que não, mas vou te falar a verdade. Eu tenho todos os músculos que um fisiculturista tem. Você sabia disso? Falta nada. Tenho todos eles aqui. Qual a diferença então? Porque ele trabalhou os músculos. Ele pegou ferro, ele pegou no pesado e os músculos dele foram aprimorados. Mas eu tenho os mesmos músculos que ele. Só que, pelo jeito, tá faltando academia. Academia, como diria uma tia minha. O que a gente precisa entender é que quando a gente não consegue colocar a culpa no outro, a gente coloca a culpa em Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a culpa é de Eva, ou sua. Imagina Deus ouvindo isso. Se sou eu deixo falando fofo. Falar, a culpa é minha, então... Mas não posso. Graças a Deus que Deus, Ele mudou minha vida, gente. Ele reconstruiu minha história, assim. Ele transformou num ser totalmente diferente do que eu era. Que a minha natureza seria essa. Na minha natureza, a velha natureza, seria essa. Ah, fui eu culpado, então toma. Mas aí ele pergunta para Eva, e Eva, o que você tem para dizer? Não, foi a serpente, olha que interessante. É exatamente a raiz do negócio. Se a gente não consegue colocar a culpa no outro, a gente coloca a culpa em Deus. Em último caso, a gente coloca a culpa na serpente. A culpa só não é nossa. Para resumir, foi a mulher que tu me deste, ou foi você mesmo, e em último caso foi o diabo. Eu não tenho nada a ver com essa história. Deus tem que ser muito pai mesmo para proteger essa criação, não tem não? Porque se ele só é fogo consumidor, isso aqui já tinha acabado há muito tempo. A palavra diz que é pelas misericórdias de Deus que se renovam diariamente que nós não somos consumidos. Querido, talvez nesse texto isso nunca fez tanto sentido. Porque se Deus não é misericordioso, Ele tinha consumido esses dois assim, os 3, né? A serpente também é junto. A verdade é que o que nós não percebemos é que o que Deus está fazendo ali é escrachar para Adão aquilo que ele se tornou. Você não é mais meu filho? Você está desligado do homem, da mulher que está do seu lado? Você quer culpar os outros de uma culpa que é sua? Você escolheu comer quando eu disse que você não comer. Você escolheu. Mas a culpada foi, então, sobretudo, foi Eva. Porque é Eva que comeu do fruto. Mas para quem Deus tinha dado autoridade e domínio? Quem era o homem? Quem era a cabeça? Era Adão. Então, no mínimo, faltou Adão ser
homem. Fala, ei, o que você está fazendo com esse fruto aí? Deus disse para a gente não comer, por que você está com esse fruto na mão? Faltou Adão ser homem. Ah, não, ele estava na lavoura enquanto Eva estava conversando com a serpente, estava nada. A Bíblia fala o seguinte, Eva come do fruto e dá ao seu esposo Adão. Gente, a Bíblia não faz ali separação de tempo de contínuo, nem fala que Adão estava distante, simplesmente fala que Eva comeu primeiro e depois deu para Adão. Adão estava ali, conversando, caçando conversa com a serpente. Ou deixando a mulher conversar com a serpente. Como toda mulher, Eva não é diferente, ela tem uma amiga cobra, toda mulher tem uma, a Eva tinha dela. Apocalipse 13, brincadeira, tá, gente, pelo amor. Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. A partir disso, nós vamos ver que Deus ele começa uma peregrinação, para que haja salvação em massa. Preste atenção, todos os habitantes da terra que adoraram a besta, serão o quê? Que não tem o seu nome escrito no livro da vida, esses serão mortos. Esses estão destituídos da criação. É isso que a palavra está dizendo? Que Deus vai destinar esses homens ao inferno? Está dizendo que eles estão no inferno. Presta atenção nisso aqui. Deus não joga e não vai colocar ninguém no inferno. O homem foi para lá sozinho, sabe o quê? Seguindo uma falsa paternidade. Porque agora que o homem não é filho de Deus, ele encontra um outro pai para ele. E esse pai se chama Deus dessa era, espírito do mundo, diabo. Filhos da ira, a palavra nos chama, filhos do diabo. O que está acontecendo aqui é uma ilustração que a gente conhece, querido. O diabo foi lá e roubou Adão de Deus. E criou Adão como se fosse seu filho próprio. E agora o Adão parece muito com o diabo. Tem atitude diabólica. E pior, o maior inimigo do seu pai também é seu inimigo. A pior coisa, uma das piores coisas que o pecado faz é transformar Deus em inimigo de Adão. Quando Adão vê Deus agora, ele vê como inimigo. Por quê? O maior inimigo do seu pai também é seu inimigo. Então, se você é filho do diabo, Deus é o seu maior inimigo. É isso que a palavra fala aqui. Foi colocada inimizade. Você está entendendo? O pecado nos fez inimigos de Deus. É por isso que nós vemos e contamos essa história de Deus da perspectiva de que Deus está contra nós. Está querendo matar o homem, está querendo destruir a humanidade, está querendo fazer ferver a terra, quando na verdade Deus é o único que está nos protegendo, porque nós mesmos estamos nos matando e o diabo, com certeza, não está fazendo favor para nós. A partir desse momento, os homens são destinados ao inferno. Deus tem que tirar Adão do Éden. Por quê? Tem que colocar um anjo com uma espada de fogo para que ele nem consiga encontrar o Éden. Por quê? Para que o homem não coma do fruto da vida em pecado e viva eternamente separado de Deus. Vive eternamente nessa condição pecaminosa, caída, maldita. Deus ele tira o Adão do Éden, Eva do Éden, para a proteção do próprio Adão. E assim, a decorrer da caminhada, ao decorrer do que Deus está fazendo, ao decorrer de tudo isso, Deus está protegendo Adão ainda assim. Querido, presta atenção. Uma das primeiras consequências do pecado fora do Éden é que o filho de Adão, Caim, mata o seu irmão Abel por causa de inveja. Por causa de inveja. O pecado mostrando para o que veio. Eu vim para destruir essa humanidade. Talvez pelo que no Éden a serpente ouviu. Pelo que o diabo sabe agora. Ele acabou de ouvir que da semente da mulher vai vir um que vai acabar com a cabeça dele. Vai aniquilar com ele. Logicamente, então ele pensa o quê? Eu acabo com a humanidade, eu acabo com esse negócio, e vai vir quem? Não vai vir ninguém. Ninguém vai me destruir. Então ele foi esperto. E a humanidade é exatamente isso, ela foi colocada numa condição, e tudo que ela cria parece
que vira contra ela para a destruição da própria humanidade. Ela só cria destruição. Tudo que Adão e Eva, tudo que o homem cria, parece que se volta contra ele. Querido, o homem pode todas as coisas? Deixa eu te responder, pode. Em Cristo, não só em Deus. O homem tem uma chave divina, um poder divino, algo que foi limitado, é claro, com o pecado, mas que é ainda sobrenatural. O homem é criativo, ele tem um poder de criação que beira o divino. O homem ainda caído, com a sua mente limitada, com a sua língua distorcida em Torre de Babel, ainda assim é muito sábio. A ciência diz que nós usamos mais ou menos o que é mais ou menos 10% da capacidade do cérebro humano. Gente, imagina Adão 100%. Se 10% está fazendo isso tudo. Olha que interessante, a gente é muito sábio, muito inteligente. Mas parece que no pecado, tudo que a gente cria sem Deus ali, claro, de maneira direta, né? Porque Deus deu tudo, então, tudo é com Ele. Mas assim, de maneira direta, né? Que eu estou dizendo. Tudo que a gente cria sem Deus parece que se volta contra a gente mesmo. Por exemplo, olha o que foi o Egito. Mas olha como acabou. Destruição total. Tudo que a gente consegue achar hoje é escombros. Babilônia, mesma coisa. Roma, mesma coisa. Olha o que foram os romanos, gente. Olha aí a tecnologia que a gente tem. Nós fazemos fibra ótica e usamos para quê? Para bênção? Não. Usamos para espionagem. Essa é a principal função. A gente descobriu as células tronco. Vamos usar para levantar os cadeirantes, para usar ali a célula tronco da medula. Não. Vamos pegar a célula tronco do embrião para fazer clones, para trabalhar genética, para criar um ser humano aprimorado. Olha isso aqui, gente. Descobrimos a divisão do átomo. Conseguimos fazer a divisão do átomo. Meu Deus, numa divisão de átomo, você tem energia suficiente para sustentar uma cidade como São Paulo. Aí o que faz? Energia limpa? Energia para todo mundo? Não. Bomba nuclear. Parece que tudo que o homem cria sem Deus está diretamente influenciando o homem, parece que se vira contra o homem para a destruição da própria humanidade. Deus sabe disso. E a prioridade de Deus no Velho Testamento não é o homem em si, é para o homem, mas não é o homem em si. A prioridade de Deus no Velho Testamento é que o Filho se manifeste, é que Jesus se manifeste no tempo certo. Então ele precisa manter a humanidade viva até lá. Então Deus veio que vai afunilando, vai fazendo um funil. Ele vai trabalhando primeiro com todo mundo, depois ele vai, não tem jeito, eu vou ter que escolher um povo, depois não, eu vou ter que escolher uma família, depois eu vou ter que escolher um rei, depois eu vou ter que escolher uma geração. Você está entendendo? Ele vai afunilando, porque ele não consegue, porque o homem vai se destruindo, vai se acabando. Ele chega em Sodoma e Gomorra, a palavra diz que está todo mundo pervertido sexualmente, matando um ao outro, sexo é adoração ali em Sodoma e Gomorra, e é bélico. A palavra diz que aqueles intrusos de Sodoma e Gomorra, ele pega aqueles homens, eles querem fazer sexo com outros, para quê? Para humilhar aquelas pessoas, estuprar mesmo, é bélico, é por ira, não é por prazer. A gente vai entendendo isso aqui nas nossas próximas aulas. A gente ainda vai chegar ainda no conhecimento mais profundo de Deus. Meu Deus do céu. Deus abençoe você.